Money, investidores! Fabrício aqui, consultor de investimentos, e hoje vamos falar em como investir com pouco dinheiro. É isso aí, pessoal. Mesmo você tendo pouco dinheiro, é possível investir, e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês. Então, bora lá, pessoal! Então, antes de você começar a querer investir, certo? Tem algumas coisas que você precisa entender. Então, vamos lá. Primeiro, a questão de fundamentos. Então, tem uns fundamentos nos investimentos que é importante você estar ciente. Então, vamos elencar 3 aqui fundamentos essenciais, ok? Começando de risco e retorno. Risco e retorno significa o quê? Um ativo vai ter um risco, pode ser risco de mercado, risco de crédito, tem diversos riscos. Então você precisa entender que riscos esse ativo tem. E o retorno, quanto que ele pode te dar de retorno. Lembrando que quanto maior o risco, maior o retorno. E quanto menor o risco, menor o retorno. Um exemplo, poupança tem um risco baixo e um retorno baixo também. Ações têm um risco alto e pode dar um retorno bem maior. Então, risco-retorno, muito importante esse critério. E segundo ponto do fundamento é a questão de diversificação. Muito importante você ter isso em mente. Quando você for investir, você não vai colocar todos os ovos em uma cesta só. Você tem que diversificar seus investimentos. O que significa? Você precisa ter diversos ativos de diferentes classes para você estar exposto a diferentes riscos e retorno, ok? Muito importante esse fundamento para você. E o terceiro fundamento que você precisa entender é a questão de liquidez. O que significa liquidez? Liquidez é o que você consegue transformar em um ativo em dinheiro. Basicamente é isso daí. Então, tem a poupança, hein? Ele é uma liquidez diária. Por quê? Você consegue transformar esse ativo em dinheiro em instantes, na hora. Então ele tem uma liquidez alta. Por exemplo, imóvel. Imóvel ele demora mais tempo para você vender, então ele é uma liquidez baixa. Você vai ter que colocar para vender e aí vai ter que esperar lá meses, anos até encontrar um comprador que você vai vender. Aí sim, você vai conseguir transformar esse ativo em dinheiro. Então, liquidez. Muito importante saber a liquidez de cada ativo que você for investir, beleza? Depois dos fundamentos, muito importante você também ter a reserva de emergência. Isso é um papo que muitas pessoas falam, mas realmente é importante você ter essa reserva de emergência antes de querer começar a investir com pouco dinheiro, tá? Tem um vídeo aí, reserva de emergência, é só acessar aí que você vai ter um vídeo aí para você entender como que funciona uma reserva caso você não saiba. Então, reserva de emergência é muito importante, tá bom? E aí, entrando na parte de investimentos, aí você vai explorar investimentos com baixo custo. Então, tem alguns investimentos aí no mercado que tem um baixo custos para investir. Então, vamos lá. Começando com o primeiro, o Tesouro Direto. Sim, ele é o mais popular de todos. Tesouro Selic, no caso. Então, com o Tesouro Direto, você tem o Tesouro Selic, tem o Tesouro Prefixado, tem o Tesouro IPCA, tem diversos tipos. E todos eles têm um baixo custo, ok? Para você começar a investir. Mas lembrando, tá? Precisa estudar esses ativos antes de investir. Aquela primeira parte, risco, retorno, a liquidez e a questão de diversificação. Precisa entender esse ativo antes de investir, ok? Porque cada um deles tem uma função especial, beleza? Outra opção de baixo custo seria os fundos de investimentos. Os fundos de investimentos seria o quê? É um fundo em que vai ter um gestor e um administrador e vai estar disponível na corretora. Você vai comprar cotas desse fundo. E aí, comprando essas cotas, você vai ter cotas em sua possessão e vai dar o dinheiro lá para o gestor administrador. E aí ele que vai fazer a alocação dos ativos para você. Então, ele que vai escolher os melhores ativos, ok? Então, lá no fundo tem regras, ok? Que devem ser seguidas e você precisa ler quais são essas regras antes de entrar no fundo. Tá? Então, vai ter regras que ele deve seguir de uma alocação
que ele precisa estar acompanhando, não pode sair fora da alocação que está determinada no fundo, ok? Então, vai estar lá, ele vai fazer a alocação e vai escolher os melhores ativos para você. Dentro do fundo de investimento tem diversos aí, renda fixa, renda variável, tem o multimercado, tem cambial, tem N. Importante estudar cada um deles para saber qual deles você é mais propenso a correr o risco e está de acordo com os seus objetivos, tá bom? Outra opção seria CDBs e RDBs. CDBs, Certificado de Depósito Bancário, e RDBs, Recibos de Depósitos Bancários. É um empréstimo que você vai fazer para o banco e em troca disso ele vai pagar juros para você. E dentro desses CDBs é a mesma coisa que o Tesouro Direto. Você tem CDBs pós-fixado, pré-fixados, atrelados de IPCA, então tem uma gama enorme, tá? E preço, valor mínimo a investir tem diversas faixas, tem de 100, 200, 1000, dependendo do CDB, 2000, então diversas faixas para você começar a investir, mas ainda assim é um valor baixo para você conseguir entrar em um CDB. Muito bom também, tá? Mas lembrando, mesma coisa que os outros ativos, precisa entender cada um deles, tá bom? E uma outra classe de ativos, só que essa é ainda que eu dou o ponto de atenção para vocês, em que vocês precisam estudar muito mais do que os outros ativos, que seriam ações, ok? E dependendo do ativo que for, ETF, tá? Ações, porque você vai estar exposto ao risco de mercado, então vai ter uma volatilidade maior, então precisa estudar a ação que você vai entrar, se você tem essa tolerância à disposição desse risco, ok? Então, muito importante. E ETFs, você tem uma gama enorme de ETFs. Tem ETF que acompanha a renda fixa, acompanha a Selic, acompanha a Ibovespa, acompanha Small Caps, tem um monte de ETF. E a mesma coisa, precisa entender cada uma dessas classes de ativos antes de entrar, tá bom? Mas é uma opção também que é um baixo custo para estar entrando aí nos investimentos. E além desses ativos, também temos a questão das plataformas. Então, muito bom antes de começar a investir, fazer uma pesquisa das plataformas, no caso as corretoras em que você vai utilizar para comprar os ativos, tá? Hoje em dia temos muitas corretoras aí com baixos custos. Por exemplo, temos corretoras que nem cobram mais uma taxa de negociação de uma ação. Quando você compra uma ação, certo? Tem uma taxinha lá que a corretora ela cobra de você, mas tem corretoras que deixaram isento. Então é muito bom pesquisar uma boa corretora, que tenha uma boa reputação, para você deixar o seu dinheiro. Que afinal, você vai deixar o seu dinheiro por muito tempo nessa corretora, então é bom ter uma corretora de confiança, beleza? E o ponto mais importante é você investir em você mesmo, tá certo? E um dos pontos que você precisa investir com você mesmo é em educação financeira. Infelizmente a população brasileira não tem educação financeira e para quem está vendo esse vídeo, você vai ter que estudar por conta própria ou contrata um consultor de investimentos. E aí esse consultor vai dar todos os passo a passos para você, tá bom? Mas, se você não quiser, vai ter que estudar muito sobre educação financeira e também investir em você mesmo, comprando livro, cursos. Cara, hoje na internet aí tem um monte de curso disponível, livros só em uma livraria, na internet mesmo você vê diversos livros aí sobre finanças, sobre educação financeira, sobre economia. Ter que estudar, não tem jeito. Mas, se não quiser, tem um consultor aí que facilita muito o caminho para você, tá? E o último ponto aí, para a pessoa começar a investir com pouco dinheiro, é o mais difícil. É a pessoa ter disciplina e também paciência nos investimentos. Porque, querendo ou não, quando você começa com pouco dinheiro, você vê 1, 2, 3, 4 meses e você não vê aquele dinheiro aumentando, entende? Então você tem que ter disciplina e paciência com isso, porque vai demorar anos, dependendo, tá? Se for pouco dinheiro, vai demorar anos aí, muitos anos, e tem que ter paciência, não tem jeito, tá bom?
Ah, eu tenho que aumentar os meus aportes, como é que eu faço? Aí você precisa fazer um estudo das suas finanças ou contratar um consultor para entender o que está acontecendo aí na sua carteira, tá bom? Mas quando você investe pouco, querendo ou não, é um investimento de longo prazo. Demora muito tempo para você ver esses resultados, tá bom? Então, com todos esses passos, e aí, pessoal, o que vocês acharam para começar a investir com pouco dinheiro? É possível, tá bom? Investir com pouco dinheiro. Eu comecei a investir com pouco dinheiro, então qualquer um consegue, tá bom? Mas o importante é a questão de paciência, estudar. Cara, se não quer nada disso, contrata um consultor que ele vai te abrir as portas e a mente de uma maneira mais fácil, ok? Mas é isso aí, pessoal. Esse é o vídeo. Gostou? Dá um joinha, se inscreve, comenta. E se quiser uma consultoria, acesse o link aqui embaixo. Beleza, pessoal? Valeu!